A pandemia causada pelo novo coronavírus mudou a forma das pessoas se relacionarem e congelou a ação em determinados setores. Mas quando a gente fala de economia do mar aqui no Rio de Janeiro, não foi isso que aconteceu. Na última semana de maio, empresas do Cluster Marítimo Naval, em parceria com o Sebrae, Fecomércio e Senac RJ, se reuniram com representantes locais, fornecedores, para poder apresentar suas demandas e fazer negócios. No Rio em Foco de hoje, você vai conhecer como foi a Semana Polo do Mar Conecta e as principais oportunidades geradas nessa semana. O Rio em Foco está no ar. Para falar sobre a Semana Polo do Mar Conecta, está aqui conosco o gerente de grandes empreendimentos do Sebrae, Renato Regazzi. Oi, Renato. Tudo bem? Boa tarde, Geisa. O Fórum vem acompanhando esse processo, né, de instalação do cluster marítimo e de toda essa discussão que vem se fortalecendo aí ao longo desse ano, do ano passado, a respeito do Polo do Mar, né, e das oportunidades que isso traz para o estado do Rio de Janeiro. Em 2 programas a gente já abordou aí alguns passos que foram dados e como as empresas estão se organizando. Como é que foi tocar esse desafio durante a pandemia? O que vocês tiveram que fazer e se reinventar para poder viabilizar essa semana? É isso que você falou, nós tivemos que nos reinventar, nos adaptarmos e ter muita flexibilidade. Tivemos que usar o mundo novo para a gente, que é o mundo virtual, que está se adiantando. Na verdade, o que aconteceu com essa pandemia é que ela está adiantando de 5 a 10 anos essas tecnologias para entrarem no nosso dia a dia. E todos de home office. Isso não diminui em nada a qualidade do evento. E isso que é a grande surpresa. Nós tivemos 1.253 participantes, 32 empresas grandes e instituições também participando dessa empreitada. E como é que foi a Semana Polo do Mar? Conta pra gente assim, qual era a proposta e o que aconteceu na prática. Na verdade, a gente está levantando a bandeira da economia do mar como uma plataforma de desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, onde a gente trabalha a convergência de cadeias produtivas de setores diretamente ligados ao mar ou setores também que sofrem influência do mar. Os setores diretamente ligados ao mar que a gente abordou na Semana Polo do Mar Conecta foi o setor de naval, náutico, o setor da energia offshore, o setor da pesca, o setor da logística. O Rio de Janeiro pode ser o grande hub logístico da economia do mar no Brasil. E também trabalhamos o setor de saúde vinculado ao mar, porque a saúde hoje é um setor transversal a todos os demais. E a grande surpresa que nós tivemos é que nós botamos juntos os polos competitivos do mar do Rio de Janeiro. Por exemplo, o polo do mar da Ilha Grande, junto com o polo tecnológico do mar da Baía de Sepetiba, o polo do mar da Baía de Guanabara e o polo do mar da região da Baía de Campos e Porto do Açu, e todos se complementando. E a surpresa foi enorme. Fornecedores das suas bases industriais e de serviços e comércios locais também forneceram para os demais polos. E aí percebemos a quantidade de negócios e contatos e matches realizados. Foram mais de 200, várias oportunidades para as micro e pequenas empresas. É interessante a gente pontuar para os nossos telespectadores, que ainda conhecem pouco a respeito dessa questão do Polo do Mar, sobre os perfis de cada um desses polos que você citou, porque eles têm especificidade e, principalmente, precisam de um trabalho também que envolva os municípios para fortalecer essas cadeias, não é isso? Exato. Por exemplo, o polo do mar da Baía de Ilha Grande, ele tem uma vocação em relação ao turismo litorâneo, à pesca, à náutica, que engloba Mangaratiba. Existe um fórum de fornecedores que fica em Mangaratiba. Já o polo tecnológico do mar da Baía de Sepetiba é mais relativo a questões portuárias, com a Vale, da CSNT-Com, do Porto do Sudeste. Da questão de defesa e segurança, nós temos a ICN ProSub, que está construindo os nossos submarinos, tem a Nuclep, que já existe há bastante tempo. Indo agora para a região da Baía de Guanabara, nós temos os grandes estaleiros do Brasil.
né, que atualmente eles estão ocupados com obras de manutenção de embarcações. Temos o setor de defesa também, tradicionalmente, a Marinha do Brasil, a Escola Naval, está concentrada na região do Rio de Janeiro, e a pesca como destaque, e não podemos deixar de falar do turismo. Já a região da Baía de Campos é o petróleo e gás, que é o grande vetor de desenvolvimento ali. E também o Porto do Açu, que passa a ser um ativo logístico altamente importante para o Estado e para o Brasil. Problemas que a gente sempre observa quando fala de desenvolvimento econômico do Estado é justamente que alguns desses setores que têm muito potencial, às vezes estão esvaziados por falta de fornecedores locais trabalhando nessas cadeias, nesse encadeamento produtivo. De que forma essa semana ajudou também a trazer essa temática e também a articular essas atividades em tantas partes do nosso Estado? Identificando aí e conversando com as grandes empresas do Estado que estão dispostas a desenvolver fornecedores locais, a exemplo, a ICN, a EGPROM, a Vale, o Porto do Açu, a Condor, grandes empresas que já estão aqui presentes, que às vezes desconhecem a base de fornecedores, uma questão simples, informação. E é isso que a gente levou nesse evento. Informação, conhecimento e network, colocar um conversando com o outro. E aí os resultados foram fantásticos, porque grandes empresas que não sabiam que existiam fornecedores locais passaram a ver que existiam. E aqueles fornecedores que não se encontram naquela região podem estar numa região de um outro polo que foi desenvolvida. Então, o grande barato foi essa inter-relação entre polos, entre cluster, e pensando na palavra da convergência setorial, na interconectividade. Os setores eles estão perdendo as suas barreiras. Um exemplo de um setor, o setor da energia nuclear, que fica ali na região de Angra, que é altamente tecnológico e tem fornecedores deles que podem ser fornecidos também para o setor de defesa, para o setor portuário e etc. Então, na verdade, nós descobrimos, aí é o Rio de Janeiro se descobrindo, ou redescobrindo, e olhando o mar, a economia do mar, como realmente o seu grande potencial, que parece que a gente é um Estado, né, que nascemos pelo mar, pela economia do mar, e ficamos de costa para ele. Na verdade, a Semana Polo do Mar Conecta, ela colocou de volta o Rio de Janeiro voltado para aquilo que é o seu DNA, a economia marítima que começou desde a época dos portugueses. Em relação a essa questão da indústria naval, que passou um tempo em crise, mas que com esse tipo de reconexão que está sendo feita, também ganha aí um espaço e pode se reconstruir em torno dessa nova economia, de uma economia que não é tão nova assim, mas que agora começa a se conectar também mundialmente. Queria que você falasse um pouco sobre as articulações que acontecem nesse momento, né, nessa discussão que vocês estão levando à frente junto a outras instituições, com o resto do mundo. De que maneira essa economia do mar do Rio de Janeiro pode se comunicar com o restante do mundo? Sim. Realizamos essa semana, é bem lembrar, em parceria com a FEComércio e com o SENAC, e várias outras instituições e empresas envolvidas. Temos aí parcerias com a Prefeitura de Mangaratiba, uma parceria com a Prefeitura de Niterói, principalmente em relação ao lançamento do Fórum de Fornecedores da Economia do Mar, do Polo do Mar de Niterói. Isso foi lançado na semana como o Polo de Saúde. Em relação a questões ligadas à construção naval, o que fica evidente é que nossos estaleiros eles estão muito bem preparados para a manutenção de embarcações. E é uma coisa que a gente é competitivo, porque uma embarcação ela precisa sofrer manutenção e não adianta ela sofrer manutenção em longas distâncias, você tem que ter infraestruturas próximas. Então, esse pode ser o grande vetor, a grande estratégia do Rio de Janeiro de retomada dos seus estaleiros. E também a questão do descomissionamento, ou seja, são embarcações, plataformas que vão ter que ser descomissionadas, elas têm que ser desmontadas. Isso também pode ser uma grande oportunidade. E construção de pequenas embarcações, supply boats, ou embarcações de pesca, embarcações de apoio. Ou seja, o Rio de Janeiro começa a se reencontrar e se posicionar estrategicamente nessa questão global. Porque quem tem navios que passam pelo Atlântico possam utilizar os nossos estaleiros para fazerem suas manutenções. E você falou sobre saúde. O que o Polo do Mar conecta com saúde? Olha, tudo. A saúde hoje, ela passa a ser evidenciada, já era, né? Mas agora é evidenciada
como uma atividade econômica fundamental para qualquer setor, exatamente para manter seus colaboradores saudáveis. E quando você está numa região litorânea, as questões de saúde são ligadas a esse ambiente geográfico. Você tem questões, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples, se você sofreu uma queimadura de uma água-viva, você tem procedimentos dentro dos nossos hospitais. Você não vai sofrer uma queimadura de água-viva em Minas Gerais, em Goiás, então, e fora a questão climática. Então, você tem uma saúde específica, principalmente, a gente também tem a questão da estética, que é trabalhada também pelo setor de saúde, as pessoas se expõem muito a partir da praia, né? Então, isso tudo você desenvolve todo um DNA ligado ao mar, ligado ao que o Rio de Janeiro tem de melhor. E as suas belezas podem ser retratadas aí a partir da estética. Então, o setor de saúde ele vem por esses dois lados, da prevenção, da estética e do cuidado com o colaborador. Um colaborador bem cuidado tem mais produtividade. Você falou que Niterói assinou um convênio puxando para essa questão da saúde, não foi isso? A questão da saúde, junto da Secretaria de Fazenda, com a secretária Giovana e com o Marcelo Haddad, do Niterói, nós lançamos essa questão da saúde, que é um vetor econômico fantástico para o Rio de Janeiro. E Niterói tem todos os predicados. O município com maior infraestrutura de saúde, seja pública, privada, por metro quadrado. Inclusive, tem uma universidade lá, que é a UF, que é poderosíssima do ponto de vista da medicina, da odontologia. Então, a gente tem que utilizar essas características, essas vantagens competitivas já existentes, e a partir daí, através de estratégias bem elaboradas, fazer o desenvolvimento, sempre integrando, como eu coloquei para você. Aí eles lançaram o Polo do Mar de Niterói, junto com o Polo de Saúde, eles estão integrando esses dois setores. Ou seja, a plataforma de desenvolvimento do Rio de Janeiro é ligada ao mar com todos os setores econômicos que podem ser complementares. Essa é a grande sacada. E integrando, através do encadeamento produtivo, grandes, médias e pequenas empresas. E se a gente conseguir fazer isso de forma planejada, com certeza o Rio de Janeiro tem uma plataforma ótima para se reprojetar na economia nacional, retomar o seu desenvolvimento. Com muito esforço, muito planejamento, mas ativos econômicos fantásticos, nós temos aqui pessoas capacitadas, nós temos universidades, nós temos. É só colocar todos juntos em prol de um mesmo propósito. Esse é o segredo. Todo mundo junto, integrado. Em relação aos negócios fechados, assim, o que a gente teve, o que a gente tem de resultados assim concretos a partir dessa semana? E eu queria também que você contasse um pouco, descrevesse como é que foi isso, né? Você falou que foi toda virtual, todo mundo a partir das suas casas ou empresas que estavam funcionando, mas como é que foi essa integração? Como é que foi montar essas salas? Qual foi a infraestrutura que vocês disponibilizaram para que esses negócios acontecessem? Ok. Em relação aos negócios, houveram muitas demandas por EPIs, tá? Tanto do pessoal ligado a hospitais quanto das empresas, porque as empresas, elas retomando as suas atividades, elas vão ter que proteger os seus colaboradores. Então, essas demandas foram as mais recorrentes. Mas tiveram demandas em relação à manutenção industrial, a questões de edificação, a utilidades, uniformes, etc. Quer dizer, foram muitos negócios levantados junto das grandes, mas as pequenas também trocaram informações entre elas para a formação de mix de produto. Em relação à experiência, que é nova para todos nós, a gente se preparou muito. No final, nós executamos, para vocês terem uma ideia, foram 19 palestras, talks, 19 e 7 sessões de negócios em 5 dias. Agora, para a gente conseguir fazer um evento dessa envergadura em parceria Sebrae, FEComércio, será que nós treinamos antes? Nós planejamos um mês antes esses eventos. E para vocês terem uma ideia, cada atividade dessa era ensaiada anteriormente, ela era planejada com antecedência e no dia pela manhã nós refazíamos toda a programação, exatamente prevendo os problemas possíveis de conexão, tanto com o palestrante quanto com o apresentador. E utilizamos a questão de duplicidade, né? A redundância. Você tinha sempre dois apresentadores, duas pessoas que perguntavam. Nós tínhamos todo um procedimento que as pessoas nem percebiam quando havia uma queda de conexão. Já entrava uma segunda voz e completava. Isso tudo foi ensaiado
exaustivamente, ou seja, essas tecnologias elas estão disponíveis, elas são novas e nós temos que aprender a mexer nelas, mas precisamos treinar, nós pegar curacidade, destreza, e foi isso que nós fizemos. O resultado foi o que vocês viram. Usamos uma plataforma simples como a plataforma Teams da Microsoft, que está disponível para qualquer pessoa, e profissionalizamos a utilização dessa plataforma com muito planejamento e treino, junto com uma equipe altamente eficiente, que foi uma equipe que eu tenho oportunidade de gerenciar na área de grandes empreendimentos e com demais equipes do Sebrae, das nossas agências. Todos levantaram a mesma bandeira em propósito de um resultado para a pequena empresa e que precisa, e que a pequena empresa está precisando, porque essa pandemia realmente ela vem destruindo o negócio. Então, nós temos que reagir, ser resilientes. E esse foi um evento mostrando a resiliência e a inventividade que nós temos e a capacidade em qualquer situação de dar volta por cima. E demonstramos isso através de muito planejamento, muita vontade, muita motivação e muito treinamento. Agora é interessante você falar sobre essa questão do treino, né? Certamente esse estilo de fazer negócios, digital, online, trabalhando essa interseção de setores, vai se tornar aí um modelo a ser repetido provavelmente para outros setores, né? Exato. Por exemplo, nós vamos voltar para o mundo físico, nós vamos voltar, obviamente, quando passar essa pandemia, mas a gente não vai voltar igual, nós não vamos deixar de usar essas ferramentas passaram a ser incorporadas no nosso dia a dia para que a gente ganhe produtividade, ganhar eficiência, eficácia e efetividade. Ou seja, nós conseguimos chegar mais próximo ao nosso público-alvo utilizando essas ferramentas, além das ferramentas físicas, ou seja, estamos mais capazes para poder desenvolver e oferecer resultados e informações. Isso cabe para qualquer setor econômico. Quem foi para o delivery não vai sair do delivery, ele vai conseguir ganhar os seus recursos, o seu dinheiro no físico e no virtual, e aumenta o espectro e as oportunidades dele. Isso que vai acontecer nesse novo mundo aí que está por vir. E que traz também muitos desafios, mas também ajuda nessa questão. Uma coisa que me deixou curiosa em relação a custo, né? É lógico que toda infraestrutura digital ela também tem um custo, e às vezes, só que quando a gente fala de fazer eventos presenciais, a gente fala de alugar grandes espaços, etc., e nem sempre o dinheiro está disponível. A gente sabe que depois da pandemia pode ser que os recursos também para investimento nesse tipo de atividade fiquem mais escassos. Então, assim, em termos de custo, é semelhante ao custo de rodadas que vocês já faziam antes, ou vocês conseguiram baratear também essa ação? A gente conseguiu baratear muito porque a gente usou infraestruturas e recursos internos da própria organização. Isso reduziu muito os custos. Mas o que a gente aprendeu? O importante é ter os dois. Porque eu posso fazer um evento físico, alugar um espaço, ter uma interação mais face-to-face e, ao mesmo tempo, deixar ele aberto para os outros participarem também. Então, eu ganho escala, eu consigo... O barato é a convergência, é a integração, é a fusão do físico com o virtual. Este é o grande desafio de todos nós. Quem conseguir fazer isso será muito bem sucedido em qualquer organização, em qualquer empresa. É um desafio a ser transplantado. E como falei para vocês, nós nunca tivemos essa oportunidade de ter feito um evento desse virtual. Fizemos e foi bem sucedido. Por quê? Planejamento, gestão, treinamento e destreza. Quanto mais as pessoas participarem de atividades virtuais, mais elas vão pegar destreza com essas tecnologias, vão ver que essas tecnologias são extremamente simples e qualquer um tem total condições de usar. E, sem medo, essas tecnologias vão trazer mais recursos para vocês, para os trabalhadores, para os empresários. Vocês serão mais bem-sucedidos. Não olhar como um grande destruidor de empregos. Pelo contrário, vamos fazer como um grande criador de empregos, porque vamos ganhar produtividade. Ganhando produtividade, gera-se mais riqueza. Gerando-se mais riqueza, a gente remunera melhor as pessoas, os trabalhadores e as empresas têm maior rentabilidade. O país também fica mais eficiente. E aí a gente ganha, consegue exportar, fica mais competitivo.
Você falou de uma coisa que eu queria abordar aqui também nos nossos minutos finais, que é justamente a participação das grandes empresas nesse processo, né? A importância de ter grandes empresas alavancando e trazendo as oportunidades para as médias e pequenas empresas. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre o trabalho que vocês fazem na gerência e, voltando ao nosso tema inicial, que foi justamente a economia do mar, de que maneira, qual é o cronograma de ações que vocês têm previstos para fortalecer ainda mais esse setor e, principalmente, trazer essa informação, né, de que há, sim, oportunidades para o Estado do Rio de Janeiro de retomada do crescimento, voltando os olhos para o mar? Tá. Primeiramente, é deixar claro que a gente tem um Estado maravilhoso com ativos fantásticos. As grandes empresas estão aí com ativos invejáveis mundialmente, tá, ok? Isso a gente tem que ter essa clareza. Nós não estamos num deserto, sem nada, pelo contrário. E aí a gente tem que identificar onde é que estão essas grandes empresas e conversar com essas corporações para que elas desenvolvam fornecedores locais, mostrando que elas vão ter maior eficiência também. E mais, que elas conheçam mais o próprio Estado, que elas possam compartilhar seus recursos junto com outras grandes empresas. Nosso projeto original é o projeto de encadeamento produtivo. Nós fazemos um convênio com uma grande empresa que coloca recursos junto com o Sebrae para aportar e fazer treinamentos de pequenas empresas, capacitações para que essas pequenas empresas atendam os requisitos de mercado das grandes. Elas atendendo os requisitos de mercado das grandes, elas passam a fornecer para as grandes empresas. Se ela fornece para uma grande empresa, ela passa a ter condições de fornecer para outras. Essa é a estratégia original. A estratégia nova é a gente olhar onde é que tem grupos de grandes empresas, polos. Isso tem, além dos polos ligados à economia do mar, tem o polo automotivo, entre outros polos aqui do Rio de Janeiro. E conversar em bloco com essas grandes empresas, que elas ganham escala de desenvolvimento de fornecedores locais que podem ser compartilhados. Aí que vem a estratégia de plataforma de desenvolvimento do Rio de Janeiro. Essas grandes empresas, elas têm interesse de se juntar, sim, através de fóruns de fornecedores. Já tem o Fórum de Fornecedores de Itaguaí, que a gente fala que é da Baía de Sepetiba, onde nós temos a Vale, tem a ICN, tem a Nuclep, tem o Porto do Sudeste, entre outros, a Marinha do Brasil e o Porto da CCN Telecom, a OCE também presente, entre outras empresas. Tem o Fórum de Fornecedores de Mangaratiba, que tem a Prefeitura, tem a Vale, tem os resorts locais, tem o pessoal de pesca e tem também o fórum que a gente está retomando no Porto do Açu, com toda aquela infraestrutura que o Porto tem, com as empresas, as termoelétricas que estão lá, o pessoal da Anglo também presente, da Novart, Tecnip, entre outras grandes empresas, BP, que estão presentes ali, além da Petrobras e de empresas do setor de óleo e gás. Então, se a gente consegue, no território, juntar essas empresas através de fóruns de fornecedores, e eles vão estabelecer metas de aumento de fornecedores locais, imagine se todo ano a gente consegue capacitar de 20 a 40 fornecedores e colocar mais 200 por ano, você imagina como essa economia vai girar. E digo mais, agora a gente bota um polo conversando com o outro e dividindo fornecedores. Olha como você entra num processo dinâmico do Rio de Janeiro. Então, é um grande projeto de integração de poder de compra das grandes empresas, olhando os polos, os clusters existentes no Estado e fazendo a inter-relação entre os clusters, com essa bandeira da economia do mar. Você falou de um processo importantíssimo e eu acho que é interessante só a gente abordar, assim, existe muita, a gente está falando de muita potência, mas também de um trabalho que vem sendo feito sistematicamente. Então, assim, dentro de setores que já estão experienciando esse trabalho de encadeamento produtivo, quais os que você citaria que estão um pouco mais organizados e que podem ser justamente os pontos de apoio para mostrar que esse exemplo pode dar certo? O setor de defesa com a ICN e a Condor e a EGEPROM entrando aí com toda a força com a bandeira da economia do mar, principalmente aí com os barcos de apoio e fragatas estão sendo demandadas atualmente pela Marinha do Brasil e temos projetos de encadeamento produtivo com esse setor já, principalmente com a ICN e com a Condor. O setor de óleo e gás com a Petrobras, com os projetos de inovação, criando startups em cima de desafios da Petrobras, o setor automotivo, o polo automotivo, junto com a Jaguar Land Rover, a MAN, a Nissan, a Peugeot, é um outro belo exemplo, que a gente já tem programas de fornecedores. A Braskem é um exemplo do setor petroquímico que vem desenvolvendo a indústria de plástico
com a gente, e outras empresas estão aparecendo no interior do estado que estão interessadas em desenvolver sua base de fornecedores. Quer dizer, a gente tem um grande potencial. O exemplo também, a Eletronuclear, a Lianga, com a base de desenvolvimento de fornecedores local. Imagina o quanto de oportunidade de negócio para você manter as duas usinas, e a terceira que vai ser montada agora, que é importantíssima para a região, de fornecedores que você possa ter localmente. A Nuclep é outro exemplo, tá? Do setor nuclear. E para finalizar, em relação ao poder público, né? Qual a importância, na sua opinião, da participação do poder público, dele conhecer e estar ativo nesse processo de encadeamento produtivo e puxando para o legislativo, que é de onde a gente fala, né? Qual a importância do legislativo se envolver também nessas discussões e de que forma ele pode ajudar a somar aí nesses esforços para a retomada do crescimento econômico do Estado do Rio de Janeiro? Excelente pergunta, Geisa. A base de desenvolvimento dessa lógica de encadeamento produtivo por cluster é a tríplice hélice. O que é isso? É o setor privado, com o setor tecnológico presente e o setor público governamental. Se um desses setores eles não estiverem envolvidos, esse sistema não vai funcionar de forma eficiente. Então, a presença do governo, seja o executivo, seja o legislativo, é fundamental para criar as infraestruturas e características e benfeitorias para que esses polos sejam competitivos, não só no Estado, no Brasil, como mundialmente, e que identifique quais são os entraves para que esses polos realmente se tornem polos globais. Nós não precisamos pensar só no mercado interno, nós temos que pensar no mercado externo e precisaremos muito do legislativo, muito do executivo, ajudando essas localidades, esses territórios, ouvindo as características locais e levando soluções para as características locais. E pegando aquelas características, aquelas demandas também que são conjuntas, coletivas, de todos os polos, que possa ser feita uma política estadual para que a gente turbine efetivamente esses polos, que sirvam de motor de desenvolvimento do nosso Estado, baseado na economia do mar, onde o Rio de Janeiro tem 25 municípios litorâneos, com 11 milhões e 500 mil pessoas morando e 3.200 trabalhadores. É uma potência econômica que tem que ser empreendida. Empreendida, essa é a palavra-chave. Bem, muito obrigada, Renato, pela sua participação, por você ter compartilhado com a gente um pouquinho dos resultados e do avanço também do cluster, do Polo do Mar, que a gente, como eu disse no início, a gente vem acompanhando desde o iniciozinho. E para você que está acompanhando a gente aqui na TV Alerj, se você quiser ouvir esse programa, a gente também tem em formato podcast. É só procurar por Quero Discutir Meu Estado nas principais plataformas de streaming. E continua com a gente, porque semana que vem tem outros programas. TV Alerj, Canal do Povo. Até a próxima.